Queria começar um teste para saber se está ok o som. Se alguém puder, por favor, me dar um comentário, eu agradeço. Perfeito. Daqui a pouquinho, daqui a um minutinho eu vou começar então, tá bom? Muito obrigado pelo retorno. Uma boa noite a todos. Agradeço o convite, essa oportunidade de estarmos aqui presentes hoje, reunidos, principalmente em nome de Jesus, e também a minha querida amiga de longa data, Valquíria, pelo convite. Me sinto muito feliz. Espero que a gente possa estar compartilhando esses momentos, acrescentando alguma coisa a nível de informações, e agradeço também aos demais participantes da Casa Espírita Maria do Sacramento de Ana de Jesus, ao Carlos também que fez esse convite, eu agradeço bastante. Vamos iniciar então com uma prece inicial, né, acalmando um pouco, né, nos conectando com a parte espiritual, dedicando esse tempo a nós, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos e às pessoas espalhadas aí nessa conexão. Que Deus, com sua imensa luz e amor, esteja sempre presente em nossas vidas. Por mais duras as provas a enfrentarmos nesse momento, Deus nunca nos abandona. Vamos nesse momento vibrar, e vibrar significa voar em coração, né, irmãos? Vamos libertando dos nossos corações os sentimentos mais puros de saúde, de paz, de perdão, de tranquilidade, de harmonia. Vamos vibrando pela essa paz universal, pelo nosso planeta Terra, em especial pelo Brasil. Vibramos pelos lares em geral, pelas famílias, pelas crianças, pelos amigos, vizinhos e parentes e as pessoas mais necessitadas. Vibramos pela nossa família e vamos visualizando nesse instante a luz divina entrando em nossa casa e nos envolvendo em muita paz. E com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos, equilibrando saúde, força, coragem. Que assim seja. Amém. Essa é uma prece que eu gosto muito e eu queria começá-la com a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Que assim seja. Amém. Hoje, dentro do nosso tema que foi proposto, que é fé inabalável, uma esperança da caridade, gostaria que nesse instante a gente começasse a relaxar um pouco nossos pensamentos e deixasse fluir um pouco sobre história. Mas eu acho que vai ser interessante falarmos um pouco sobre um passado recente e as grandes mudanças da ciência e dos quais hoje nós podemos, graças a ela, evoluirmos e gradativamente alcançarmos aí algum poder de conhecimento. Se imaginarmos que em 20 de julho de 1969 o homem pisa na Lua, e já se vão 51 anos nisso. E que grande conquista foi, né? Neil Armstrong consegue pisar na Lua, e ele fala através de uma frase em que vale a pena ressaltar que ele fala que é um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. E realmente, a partir daquilo, houve umas mudanças impressionantes no processo da ciência e da evolução. E quando começamos a olhar o universo como um todo e consigo imaginar ele ali na Lua, numa coisa tão inóspita, sozinho, quando ele começa a vislumbrar o tamanho do universo e olhar o planeta Terra, aquela beleza imensa, aquele azul, e ele, naquele instante, com certeza, ele foi tocado por Deus. Tenho absoluta certeza disso, que ele viu o quanto insignificante ainda somos a nível de aprendizado, de conhecimento, na grandiosa obra de Deus. E a gente vai evoluindo, graças a Deus o homem foi evoluindo, e começa um processo interessante em 1970, 1980, a fazerem um telescópio do qual nem imaginavam talvez as grandes descobertas que o Hubble começou lançado em 1990, um observador. Hoje em dia, as imagens que ele foi captando começam a nos dar uma impressionante ideia do tamanho desse cosmos. Então, essas imagens que ele foi captando, só para você ter uma ideia, ele está a 51 quilômetros ainda orbitando na Terra a 51 quilômetros, e graças a Deus, que ele tirou fotos do universo, não tirou selfie dele mesmo, porque hoje em dia tudo é selfie, E graças a esse corpo celeste, orbitando, ele fez descobertas impressionantes. Ele conseguiu ter imagens muito detalhadas das nebulosas, o que começou a possibilitar a compreensão da formação da morte das estrelas. Por incrível que pareça, estrelas também param e morrem. Como tudo tem um tempo, um princípio e um fim. Ele gerou imagens de mais de 1.500 galáxias, mostrando um universo imenso, jamais visto anteriormente. Quem tiver a possibilidade de entrar no Google e ver as imagens que o Hubble conseguiu captar, é absolutamente fascinante. Ele conseguiu ver uma visão no momento real, a colisão de um cometa no planeta Júpiter e planetas fora do sistema solar, imagens de colisão entre as galáxias, e o mais
impressionante a detecção de buracos negros. Talvez aí a coisa mais complexa dentro do universo, né? Algo que não tem absolutamente nada além dela, né? Ele suga uma energia impressionante e não propaga luz alguma, né? Segundo as poucas teorias, é uma falência, ou seja, a ruptura da energia da estrela. Mas isso ainda temos tanto a descobrir. E um espelho de apenas 2,40 metros nesse espaço, ele consegue captar aí, mudanças importantíssimas nessa visão da astronomia. E hoje, como as coisas vão evoluindo, como eu disse que tudo tem um tempo, nós já estamos lançando aí o próximo telescópio espacial chamado de James Webb. Em 2021, aí, já estamos aí, se tudo correr. Esse pequeno telescópio custou apenas 8,8 bilhões de dólares. E ele é 100 vezes mais potente que o Hubble. Então, como estou dizendo, imaginem o tamanho de informações ainda que iremos receber desse novo telescópio. Mas, como eu estou dizendo, por que eu estou entrando nessas informações que tem a ver com o tema? Por um simples momento. Gostaria que vocês entendessem que o universo está em profunda transformação. Nunca foi estático. Tá? E graças a esse Hubble, nós conseguimos dar saltos de tecnologia nunca vistos. Só para se ter uma ideia, antes, né? Hoje se calcula a quantidade de, graças às imagens de 20 anos, o estudo dessas imagens, conseguimos detectar que o nosso universo tem aproximadamente, ou seja, até hoje, 2 trilhões de galáxias. Alguém consegue imaginar um número desse? 2 trilhões de galáxias espalhadas no espaço. Nesse universo grandioso, né? E tudo começa numa coisa que é uma teoria chamada Big Bang, que é uma massa, né? Teoricamente é uma massa bastante comprimida, não é isso? Uma coisa extremamente densa, com calor, e em um determinado momento ela explode e se expande. E começamos a mais fascinante história do universo, a criação. E ali, naquele instante, estamos com Deus, o dedo de Deus ali, fazendo a criação do universo como um todo. E isso tem aproximadamente, segundo os estudos, 13 bilhões de anos. Eu disse 13 bilhões de anos. É algo tão inimaginável. Então, as coisas têm um tempo devido. Não é de um dia para o outro que o universo continua se expandindo, crescendo e se transformando. E esse contexto, né, aonde nós estamos em uma galáxia, é a Via Láctea, chamamos de Via Láctea, que no latim quer dizer leite. Né? E possui nessa Via Láctea 200 a 400 bilhões de estrelas. Então, vamos imaginar que uma galáxia de trilhões de galáxias, nós estamos em uma, não é isso? Uma galáxia. E essa planetinha pequena, que é o planeta Terra, ele orbita no Sol, que é essa estrela que denominamos de Sol. E ele é 900 vezes maior que a Terra. Em outros planetas orbitam, e esse sistema, né, complexo, que é o sistema da Via Láctea, nos faz saber quanto ainda somos pequenos dentro desse universo. E eu fico imaginando quantos planetas ainda podem estar nesse exato momento sendo descobertos, habitados, com outro tipo de vida, porque é quase impossível.
dentro dessa complexidade desse tamanho, sermos os únicos escolhidos para ter vida no universo. Acho que Deus não seria egoísta ao ponto de deixar apenas o nosso planeta, um planeta ainda de provas e expiações, com vida humana. Portanto, gente, quando olhamos tempo, quando olhamos distâncias, né, o que a gente conhece como espaço físico ou distâncias, a gente começa a colocar tudo em quilômetros, anos-luz, e as distâncias são tão grandes que a gente imagina algo muito veloz. E o que a gente tem até hoje, na teoria, é que a coisa mais veloz é a luz. E ela propaga, né, dentro do vácuo a 300 mil quilômetros por segundo. Não é isso? E só para o Sol sair e vir até a Terra, um raio de Sol demora 8 minutos. Não é isso? Agora imagine a distância que existe entre esses planetas e essa Via Láctea que nós hoje habitamos. Ela foi criada há mais ou menos 2,5 milhões de anos. Então, temos muito ainda, dentro desse contexto, a entendermos a complexidade da criação divina. Estou falando isso para que nós possamos sair dos nossos problemas pessoais, às vezes no nosso dia a dia, nas nossas atribuições. Nos esquecemos de olhar coisas simples, que Deus é a única resposta para a criação divina. E quando no livro dos Espíritos ele faz um questionamento que é fundamental para esse entendimento, ele pergunta: o que é Deus? Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, tudo que eu estou explicando dentro da criação do universo, a única explicação lógica é que Deus é exatamente isso. É a criação de tudo. Deus está em todos os lugares. Somos especiais, porque somos criaturas, divindades, vindas de uma divindade maior que é Deus. Então, Ele nos ama absolutamente, profundamente. E quando o homem continua perguntando, através do livro dos Espíritos, e pergunta o que devemos entender por infinito, a resposta é aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido, ele é infinito. Faltam tantas palavras para a gente começar a explicar o que é Deus, não é isso? Então, continua perguntando. Kardec pergunta para que obtenha uma resposta. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza de linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da nossa inteligência. Nós não temos ainda a capacidade, né, de entender uma série de coisas. Devemos entender que nós estamos num processo de evolução. E nem tudo é perfeito, nem tudo é nos dado ainda as oportunidades de sabermos. Então, eu posso afirmar que Deus é infinito nas suas perfeições. Deus é perfeito, mas o finito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar um atributo de uma coisa nela mesma, definir uma coisa que ainda não conhecemos por outra que não é. Repare que às vezes é difícil, né, nos colocarmos dentro de um contexto que onde nós estamos e para onde nós vamos. Esses questionamentos, dentro da doutrina espírita, ela abre um campo vasto de entendimentos, dos quais o plano espiritual abre um véu de informações pelas quais hoje nós temos a possibilidade de entendermos, de estudarmos, de evoluirmos e de questionarmos. E se a gente entender no contexto da doutrina espírita,
nós estamos aí em categorias, vamos por assim dizer, dos planetas, não é isso? Dos planos pelos quais a gente tem que passar, né? Então, temos os mundos primitivos, não é isso? Que é o primeiro dos mundos, né? Nós temos um mundo que é o planeta Terra, que é um mundo de expiação e de provas. Temos um mundo de regeneração, que é o nosso próximo passo, e é isso que nós estamos aí caminhando largamente. E depois disso, Pai, nós vamos para mundos felizes, que eu não consigo nem imaginar o que seria isso, porque nós estamos ainda caminhando para um mundo de regeneração, né? E depois o mundo celeste, né? Que habitam realmente os espíritos de bastante luz. Nós estamos aqui nesse mundo de expiação, de provas, exatamente por isso, né, gente? Porque não preciso explicar, né? Nós vivenciamos ainda a maldade, infelizmente, no nosso planeta, né? Segundo Santo Agostinho, os espíritos de expiação não são, assim se pode dizer, seres estrangeiros. Olha como é que ele define isso. São indivíduos que já viveram em outros mundos, contudo, esses espíritos que aqui encarnam, vêm para ele nesse processo de expiação. As raças chamadas selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da parte da infância espiritual e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolver pelo contato com os espíritos mais adiantados. Então, vamos lá. Com todas essas situações em que nós estamos, nós temos que conviver com uma série de estágios dentro desse processo de evolução. E algo que vamos entrar no nosso tema propriamente dito, que a fé, meus irmãos, é algo que tem que ser uma fé raciocinada, né? Ela tem que ser feita em um reflexo realmente profundo em torno dos nossos significados existenciais. E para que a gente possa enfrentar os nossos problemas e tentar solucioná-los eles sem amargura, sem conflito, e entender essas situações penosas, que são adversas às vezes, com tranquilidade. E temos aí então um caminho árduo, não é isso? Dentro dessa fé realmente sólida, eu falo que a doutrina espírita, ela liberta a nossa consciência, não é isso? Ela liberta a nossa consciência da culpa, do indivíduo de qualquer temor, né? Porque ele nos dá essa esperança e a certeza de que se nós estamos realmente nesse caminho de transformação e de mudança dos nossos atos, nós temos uma perspectiva enorme de evoluirmos, que esse eu acho que é o sentido maior da nossa vida, né? Trabalharmos constantemente nisso, né? E eu digo para você que a fé, em diversas etapas na criação humana, ela nos leva a alguns momentos bastante delicados da nossa humanidade, não é isso? Porque uma fé, quando ela é apenas uma convicção firme em algo verdadeiro, mesmo sem nenhuma prova ou confirmação, ela é algo meio abstrata. E mesmo que tenha evidências no oposto, para um indivíduo imbuído de uma fé cega, gente, ela não é necessariamente compreensão de um objeto de fé nenhuma, mas tão somente na aceitação, sem nenhuma indagação e sem nenhuma dúvida. Ela apenas acredita naquilo piamente, sem ter um questionamento sério. E o que a gente busca nessa fé, dentro da espiritualidade, da doutrina espírita, é que ela seja realmente uma fé sincera, verdadeira, que nos dê calma, que nos dê paciência, que a gente saiba esperar esses momentos corretos, porque apoiando-se na nossa inteligência e na compreensão das coisas, nós temos a certeza de atingir realmente um objetivo. Em contrapartida, gente, a fé vacilante, né, ela sente uma fraqueza quando ela é estimulada pelo interesse, ou muitas vezes ela torna-se enfurecida, não é isso? E acredita que, aliando-se à violência, ela obterá a força que ela realmente não tem.
Então, gente, a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, em contrapartida à violência. Ao contrário de uma prova da fraqueza de algo de si mesmo. E se nós formos olhar para o outro lado da razão, geralmente baseia-se na observação da dúvida. E olha que eu imagino quantas dúvidas Kardec teve quando começou a decodificar a doutrina espírita. E quanto no crivo da razão e da ciência que foi passando para os espíritos, para cada resposta, para que ele tivesse a certeza daquilo que ele estaria publicando fosse realmente de um espírito evoluído e de luz. Então, uma das principais características da doutrina espírita é a base essencialmente filosófica e racional. Historicamente, gente, infelizmente, as religiões sempre lutaram para impor a seus seguidores uma fé ingênua, ignorante, baseada em dogmas, que quase sempre se opunham às descobertas da ciência. A exemplo do grande filósofo Galileu, que infelizmente foi obrigado a renegar seus conhecimentos, senão teria sua vida ceifada pela ignorância dos seres humanos. E ao longo desses séculos, essa mesma fé cega tem alimentado algo que é bastante preocupante nos dias de hoje, que nós chamamos de fanatismo. E a intolerância religiosa, levando os homens a cometer crimes absolutamente brutais, tirando a vida de seus irmãos em nome de Deus. Esse poder exercido pela religião ao longo de muitos séculos foi um entrave, infelizmente, ao desenvolvimento da ciência e dos avanços tecnológicos. Se não fosse a evolução científica, diante das descobertas baseadas em análises racionais, possivelmente ainda viveríamos nas trevas da ignorância. O espiritismo ele não acredita nesse conflito entre a fé e a ciência. Ao contrário, ele alia-se a esta, proclamando-se uma fé raciocinada, baseada no estudo e na compreensão das ideias, de acordo com as descobertas científicas da época. Então, gente, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, do qual nós estamos hoje, e a outra das leis do mundo moral. Ambas essas leis tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus. Não podemos contradizer, visto que uma contrariar outra seria necessariamente não ter razão uma pela outra. Então, Deus não destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivos de uma outra parte. Daí resultou uma luta e uma coalizão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. Que infelizmente hoje a palavra intolerância ela está bastante difusa no nosso meio. E se a gente olhar na história da humanidade, a gente teve as cruzadas, não é isso? Que o termo utilizado uma coisa absolutamente militar, em nome de Deus, partiram na Europa Ocidental e causaram uma das maiores guerras, indo até Jerusalém, por onde passou, devastou, impondo um pseudo-cristianismo, e morreram aí absolutamente entre 1 a 3 milhões de pessoas numa época bastante triste da humanidade. Tivemos outros momentos complicados, que é a Inquisição, não é isso? Em que a Igreja Católica, aqui não é uma crítica a nada, é apenas uma contestação, não, apenas uma afirmação dos fatos que aconteceram. E isso foi algo realmente complexo, Imaginar que as pessoas
que chamavam hereses, meu Deus, o que fizeram para que impusessem a lei de Deus. E nos dias de hoje, agora, a propagação de inúmeras religiões, e ainda impera absolutamente isso, né? Intolerância, não aceitação de outras pessoas pensarem diferente, que não me cabe julgar as outras religiões em absoluto, ao contrário, né? O Espiritismo não julga nenhuma religião, ela absolutamente aceita todas elas. E eu vou lembrar aí que esse quesito, né, de que essa fé, ela deve ser respeitada em cada credo religioso, e cada um tem o seu valor, porque grande parte dos insucessos são as pessoas que infelizmente deturpam as suas ideias, que impõem às vezes em questões pessoais coisas que não deveriam fazer parte do credo religioso de cada um. E essa fé, e é isso que eu estou tentando dizer, que essa fé raciocinada, essa fé que devemos manter constantemente imbuídas no nosso sentido, ter fé, então, uma fé raciocinada, ela nos fortalece no dia a dia, para passarmos, através dessas provas, dessas atribuições, um sentido maior, de que a gente pode passá-los de uma maneira coerente, com respeito a Deus, aceitação dos desígnios que Ele nos faz, entender que tem coisas bastante diferentes ainda que nós temos que aprender dentro dessa fé. Eu diria que essa fé é um caminho individual de cada um de nós. E para descontrair um pouco, né, eu lembro falamos em fé, né, e a gente sempre se lembra das histórias do Chico Xavier, e o exemplo que eles nos deu de humildade, de dedicação na obra. Mesmo o Chico, né, naqueles momentos aí da sua fé, com certeza ele, acho que a parte mais engraçada que eu lembro dele do filme, e quando ele relata no Pinga Fogo da Cultura, é quando ele está no avião, não é isso? E o avião começa a ter uma turbulência muito grande, né? E Chico começa a ficar desesperado. Tem as pessoas ao lado dele. Imagino se eu estivesse ao lado de Chico, em vez do Chico pedir, pelo amor de Deus, me salve. E ele começa a contar isso, né, de um modo bastante cômico, mas na hora do desespero, gente, a gente invoca a Deus, a todos os mentores espirituais, a tudo que é possível. E Emmanuel vai até ele e questiona, mas que isso? Que papelão, né? Quase isso. O que você está fazendo? Não, mas eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Desesperado. Falou, sim, você vai morrer. Mas morra com dignidade, não é isso? Morra com fé em Deus. Porque todo mundo vai morrer, né? E quando ele conta isso, eu acho que depois acabou aquela turbulência, né? Eu fico imaginando, falando, nossa, o que eu fiz? Nossa, se Chico Xavier fez isso, imagina nós, o quanto já titubeamos com a nossa fé. Mas é isso, essa fé, essa relação com Deus, é uma relação que deve ser muito tranquila, muito serena, gente. Não precisamos buscar a Deus só nos momentos difíceis. A conexão com Deus é algo tão simples. Basta de manhã você se conectar com Ele em qualquer lugar. Não precisamos estar em nenhum templo, nem em algo suntuoso. Na nossa simplicidade, abrimos, evocando o pensamento até Deus, agradecendo a oportunidade de mais um dia estarmos aqui no plano Terra, de estarmos junto aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, às pessoas que amamos, pedindo força para Ele, para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades, mas com uma gratidão imensa do planeta que Ele nos deixou, dos animais, da natureza, de tudo que nos envolve. Deus nos dá todas as condições possíveis para que nós possamos ser felizes. E muitas vezes passamos despercebidos com coisas tão simples, que é conectarmos com Deus. E essa fé, ela tem que ser cultivada diariamente. Não existe algo que não seja isso. Quer seja numa oração, quer seja na conversa diária,
O que eu peço a todos é que essa fé, ela não se esvaia em momento nenhum, porque Deus nos ama profundamente, né? E um dos instrumentos, né, através da passagem do Cristo, que ele, para mim, ela é fundamental nos seus ensinamentos, é que ele faz o princípio básico da doutrina, e eu penso nisso constantemente, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E quando entramos nesse campo, não podemos esquecer de que eu acho que o tema da caridade, né, ele fala uma coisa tão importante, Kardec, ele fala, fora da caridade não há salvação. Mas não é só isso, ele não falou fora do espiritismo, graças a Deus. Ele fala fora da caridade não há salvação. Porque quando realmente amamos a Deus e temos ao nosso semelhante a oportunidade de ajudá-lo através do processo da caridade, esse talvez seja a maior das oportunidades que o homem firma. Firma através do pensamento, na questão dogmática, muito mais do que dogmática, a questão de fé, de credo, mas quando a parte espiritual envolve a caridade, a compaixão, o amor ao próximo, ela está completamente interligada com a doutrina espírita e com os ensinamentos do Cristo. A imagem que eu mais gosto do Cristo é a imagem do Cristo Consolador, que está sempre ajudando ao próximo. É aquela imagem que, para mim, é a imagem mais importante do Cristo. Poderia ter feito inúmeras sermões, parábolas, ensinamentos, mas se eles não a colocassem em prática, a sua obra teria se esvaído, não teria feito sentido a sua existência, a sua passagem no plano Terra, se ele não exercesse plenamente esse amor ao próximo. Então, amigos, aproveitando agora esse ensejo para falarmos um pouco da caridade rapidamente, assim, toda a moral de Jesus se resume exatamente nisso, na caridade e na humildade, né? Isso são as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, né? Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade, ou seja, a felicidade real. Que ele fala que esse plano, né, de Deus, a morada de Deus, e o nosso sentimento maior, a verdadeira felicidade está no plano espiritual. Então, bem-aventurados, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm pureza no coração, e bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, pois são aqueles seres misericordiosos que o Pai ama profundamente. Próximo, como a nós mesmos, fazer aos outros o que quereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, não é isso? Perdoai as vossas ofensas, se quiserdes ser perdoados, e praticai o bem, sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Constantemente a gente julga o próximo, gente. Em humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar constantemente, que dá a ele próprio o exemplo, não é isso? E não se limita a recomendar a caridade, põe claramente em termos explícitos na condição absoluta da felicidade futura. Gente, fazer a caridade, eu diria que isso é realmente a caridade plena, é algo difícil de fazer, porque exige um desprendimento total e não esperar nada, mas nada absolutamente em troca. E isso é algo que nós temos que exercer constantemente, não é isso? Eu digo que a caridade, então, e essa humildade, eu falar que isso é a única salvação do ser humano, né? Eu diria que o egoísmo e o orgulho, essa sim é a perdição do ser humano. Esse princípio, então, ele se acha formulado nos seguintes princípios.
né? Inequivocamente, quando ele fala que fora da caridade não há salvação, é porque essa caridade é o alimento, é a base do espírito. E muitas vezes, como praticamos a caridade, o grande beneficiário de tudo isso não é a pessoa que recebe, somos nós mesmos, porque nos sentimos bem, né? E isso talvez seja algo fundamental, estarmos bem, né? Não só sermos pessoas boas, mas a caridade é um estágio muito maior do que isso. Ser desprovidos disso, imbuídos desse sentido maior. Então esse é algo que a gente tem ainda muito a aprender. É isso. E Cristo fala uma das passagens do óbolo da viúva, né? A gente sempre, São Marcos, né, ele fala que ele comenta uma passagem tão pequena, mas de uma profundeza enorme, que ele fala que encontrava-se sentado em frente ao gasofilácio, né? O que seria um gasofilácio? Nada mais é do que uma urna, né? Onde depositavam-se todas as oferendas, né, no templo, não é isso? E estava ele, Cristo e seus apóstolos passando nesse templo e observando, até que uma pobre viúva, não é isso? Nada mais fez do que colocar 2 pequenas moedas, não é isso? As quais provavelmente não dava para comprar nenhum pão, não é isso? Mas era tudo que ela tinha. E o Senhor observa, chama a atenção dos apóstolos, não é isso? Para que eles entendessem que essa doação dela era um desprendimento total e algo tão sublime de amor, dela dar ao próximo, que aquilo toca. Ele explica para os discípulos que aquela realmente é a verdadeira doação. Não era a quantidade, não era o modo, mas o desprendimento e a vontade com que ela fez, a devoção e a fé que ela depositou naquilo. Então, esse caso exemplificado por Deus mostra-nos que o melhor é aquele realizado com pleno desejo, nas pequenas coisas, gente. Caridade não precisa ser imensas coisas, são pequenas atitudes diárias, tais como um serviço qualquer, um consolo a quem realmente necessita, um alívio para quem sofre, fisicamente ou moralmente. Em conclusão, diz Kardec, algo que nos faz refletir e entender o que representa realmente a caridade. Simbolicamente, nosso óbolo mais significativo, não é isso? Ele não dispõe todos à falta de um dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Também está aí a dádiva do pobre e o óbolo da viúva. Mesmo numa pandemia igual a essa, pessoas que estão passando por sérias dificuldades. Perderam o emprego, passando sérias necessidades, e os centros espíritas ainda, né, infelizmente fechados, não é isso? Nós estamos fazendo aí, cada um dentro do possível, ajudar ao próximo através das imensas possibilidades, quer seja na doação de cestas básicas, do conforto através de mensagens, desse tipo de situações que nós estamos fazendo hoje, que é trazendo a palavra de Deus, trazendo um pouco de conforto, de certeza na continuidade da fé cristã. Então, assim, por mais dificuldades que possamos passar, possamos entender que isso é passageiro. Veja toda a complexidade de informações que eu falei do tamanho do universo, da criação divina. Nós temos que ter 2 situações primordiais dentro da caridade, além da caridade: paciência, muita paciência. Entendemos que às vezes, por mais que nós busquemos alguma coisa constantemente com fé, ou uma fé raciocinada, vemos que aquilo realmente é necessário, devemos entender que às vezes não é o momento correto para termos aquilo que estamos buscando. Ou pior, despendemos um esforço imenso de energia em algo que não tem nenhuma valia, se nós hoje saímos do plano espiritual, saímos do plano material para o plano espiritual, nenhuma valia. Então, o que eu estou tentando dizer,
questão bem clara para todos nós é que nós temos inúmeras oportunidades de crescimento. E Cristo nos ensina um caminho, que é amar ao próximo. E quem não consegue sequer amar a si próprio, como é que vai amar ao próximo? Não tem como, pessoal. Então, nesse espaço de tempo, nessas oportunidades que estamos tendo, um pouco mais reclusos, nós temos uma das maiores oportunidades de aumentarmos a nossa fé em Deus, de praticarmos a caridade, de inúmeras maneiras, desde as mais simples, dando um bom dia, mesmo às pessoas que não nos respondem, deixando uma palavra amiga às pessoas que estão passando por dificuldades e doenças, pessoas que passam por realmente dificuldades imensas e não reclamam. Tenha consciência de que aquilo que eles estão passando, mais uma vez, é passageiro. Portanto, fé, mudanças, exigem muito compromisso pessoal de cada um de nós. Em nenhum momento dentro da doutrina espírita foi falado que o caminho é um caminho tranquilo. A porta é uma porta estreita, porque as grandes mudanças realmente que devem acontecer é no âmbito pessoal de cada um de nós. E essas mudanças, elas requerem realmente uma análise profunda dos nossos defeitos e principalmente mudanças efetivas no modo de pensar. Mais do que nunca, a força mais importante que podemos ter nesse instante é a força do pensamento. Não deixarmos nos abater, nos fortalecermos nessa fé e, mais do que nunca, confiarmos no plano espiritual, naquilo que Ele deixou nos desígnios, nas provas, para que possamos fazê-la de uma maneira serena e tranquila, e na confiança plena de que Deus está num plano muito maior, nos pedindo para termos paciência, para continuarmos no caminho de luz, no caminho de esperança, nesse caminho de fé. A esperança sempre, meus amigos, deve estar imbuída em nossos corações, porque aquele que tem fé em Deus confia plenamente nos vossos desígnios. Para todas as pessoas que deixaram nesse instante, a água, eu gostaria de a permissão de fazer uma prece para fluidificá-los. E nesse momento de oração, meus irmãos, gostaria de fazer a oração de Bezerra de Menezes. Então, por favor, quem puder estar ao lado do copo de água, vamos emanar agora essas energias para fluidificá-la. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te conhecem. E dispenseiro fiel e prudente, faze divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, dos seus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas, Pai. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais.
santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que a criatura se torne amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. É isso, amigos. Gostaria de que essas palavras e essas bênçãos misericordiosas possam estar presentes nessa semana. Abençoe a cada um de vós. Fortaleçam a vossa fé. Alimente o Espírito através da caridade. E agradeço essa oportunidade de estarmos juntos. Graças vos damos, ó Pai, e agradeço esse tempo despendido. Estou à disposição se tiverem algum comentário a fazer. Muito obrigado e agradeço a todos.